Galera, é o seguinte, é um fato dizer que quando o Nintendo Wii trouxe seus controles de movimento, uma de suas principais apostas com seu uso inovador era de trazer ainda mais imersão e interatividade entre o jogador e o game que estava sendo jogado. E não é muito difícil chegar a essa conclusão quando olhamos para o que a ideia da Nintendo conseguiu apresentar. Você basicamente se sente na pele do personagem controlável, tentando fazer com que ele replique os mesmos movimentos que você está fazendo. Isso, no entanto, foi muito popular em jogos mais casuais, já que foi a partir desse console que a marca acabou tendo uma força enorme relacionada aos games mais divertidos e que, de certa forma, eram muito mais direcionados ao público infantil. Mas foi justamente por isso ter começado aqui que podemos dizer que o Wii marcou um período de transição nesse estilo, o que naturalmente nos faz olhar para outra vertente dele que veio com os jogos de terror, ou survival horror. E pra ser sincero, falar de jogos de terror populares no Nintendo Wii não é uma tarefa difícil. Eles são poucos, e nesse caso me refiro àqueles que realmente são conhecidos pelo público, como um clássico Resident Evil 4, por exemplo. Mas todos nós sabemos que não existe apenas Resident Evil no meio do gênero de survival horror. Inclusive, o título deu origem a diversos outros games que se assemelhavam à sua fórmula, e Cursed Mountain explora bem isso na plataforma da Nintendo. Porém, infelizmente ele se enquadra naquela lista de games desconhecidos. Só que em contramão, talvez ao olhar a nova premissa do console que chegou em um momento em que o PS3 e o Xbox 360 estavam sendo alvo pelos seus poderes técnicos, seja um tanto delicado pensar em como ele poderia se concentrar em mostrar bons resultados em um gênero que quase que obrigatoriamente precisava ser cinematográfico, algo que de forma involuntária sempre demandou poder também, que convenhamos não era o forte da plataforma da Nintendo quando comparado aos consoles de nova geração da época. Mas havia algo que conseguiu salvar o gênero aqui e vai ser fundamental para tudo o que nós vamos desenvolver ao longo desse vídeo ao tentar ver o que de fato foi o poder assustador do Nintendo Wii e como ele relacionou isso com os jogos de terror para se sobressair e conseguir chamar a atenção. Mas antes da gente ir a fundo e desmistificar isso, observando exemplos enigmáticos como sempre fazemos aqui nesse quadro, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora de ver o poder assustador do Nintendo Wii. Para começar, antes de mencionarmos como o Wii soube usar o poder que tinha para poder se destacar nos jogos de survival horror, é interessante darmos uma olhada no simulador de casa mal assombrada que foi disponibilizado exclusivamente para o console. E acredito que a grande maioria que está aqui já deve no mínimo ter ouvido falar sobre os filmes da saga O Grito. Essa, que é uma saga oriunda das terras japonesas, acabou servindo também de plano de fundo para um jogo lançado para o console da Nintendo, o que é curioso, não? Afinal de contas, olhando o lado exclusivo da empresa, a gente não costuma encontrar esse tipo de jogo com essa temática. E como funcionava? Basicamente, nós assumíamos o controle de alguns personagens que variavam de acordo com o estágio e precisávamos escapar daquele local, enquanto ao mesmo tempo fugíamos da protagonista da saga e de seu irmão. O interessante do game é que, por ele ser um simulador, ele não tem medo de usar algumas características que eu diria que são interessantes para esse gênero. E a primeira delas é a visão em primeira pessoa. A gente não tem visão alguma do rosto ou corpo do personagem que estamos controlando justamente para passar essa sensação de que somos nós que estamos ali enfrentando cada desafio. A segunda é a velocidade que o personagem se movimenta pelos locais. Uma coisa a ser reparada em filmes de terror é que sempre que está acontecendo algo, os personagens começam a se mover lentamente pelo local, indo na direção do perigo. E o Grito tenta passar esse sentimento muito bem nos videogames. E a terceira é a ambientação e os sustos. Os gráficos de fato não são revolucionários, mas eles cumprem muito bem o seu papel com um bom trabalho de texturização e modelagem de personagens. Mas a gente precisa dar crédito mesmo é para como o game se apresenta nos efeitos sonoros, representando muito bem o som emitido pela fantasma que protagoniza o filme. Dá uma olhada. Cabuloso, não é mesmo? No fim, o estilo acabou ganhando uma certa popularidade no console e eu diria que por um artifício muito inteligente que nós vamos comentar mais tarde. E por isso, outra saga também foi trazida pra cá nesse mesmo estilo para poder ser ainda mais desenvolvida. E dessa vez, a gente está falando de O Chamado. It's that same dream again. No!
sorry I wasn't there. Aqui, a premissa segue sendo a mesma, porém o jogo expandiu os conceitos do que nós mencionamos anteriormente e acabou sendo um pouco mais jogável e menos cinematográfico, mas nem por isso foi algo ruim. A verdade é que entre os dois podemos dizer que The Calling, ou O Chamado, é uma união perfeita de como um simulador desse tipo pode ter uma boa gameplay sem perder elementos cinematográficos para o gênero de survival horror. Para se ter uma ideia, os puzzles eram mais interessantes e presentes, o desenvolvimento da trama era mais elaborado e, não menos importante, o personagem abandonou aquela movimentação lenta. Isso tudo, é claro, sem esquecer dos sustos e da atmosfera que foram elementos marcantes. The Calling era muito mais completo enquanto um jogo e se aproveitava bastante dos elementos cinematográficos, por isso ele é melhor desenvolvido no conceito. Mas o lado interessante desses jogos no Nintendo Wii é revelado com o uso do controle de movimentos, que é o grande chamariz da plataforma, principalmente nesse tipo de gênero. Ao assumir a gameplay fazendo uso deles através de uma visão em primeira pessoa nesse estilo, com momentos em que não temos controle algum do que está acontecendo em partes de muita tensão, faz com que seja uma das experiências mais próximas de um filme interativo. E isso, logicamente, foi o que utilizaram para ir a fundo ao explorar o poder da plataforma, trazendo muita interatividade e deixando cada título do gênero mais cinematográfico, sendo essas duas palavras, inclusive, que podem ser consideradas como o norte desse vídeo. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar sobre interatividade e como esse conceito, mesmo dividindo espaço com um ar cinematográfico, consegue dominar a cena aqui. O ano era 1999, um grupo de funcionários da Konami prestes a ser demitido tinha uma única oportunidade com um baixo orçamento de fazer um projeto que fosse rentável para a empresa. Regras foram impostas, conceitos estabelecidos e um retorno financeiro era esperado. Mas tudo isso foi deixado de lado e deu origem a uma grande obra-prima chamada Silent Hill. O primeiro Silent Hill é de longe um dos games mais queridos da história e com toda certeza um dos favoritos dos fãs, mas ele nunca recebeu um remake para se desenvolver com recursos tecnológicos mais atuais. E por isso nós recebemos uma releitura dele chamada de Silent Hill Shattered Memories. Só que, para ser sincero, esse é um dos poucos games da franquia que deve ser encarado de uma forma diferente da convencional. O jogo foi lançado para Nintendo Wii como plataforma base e por isso a melhor experiência é aqui, mas também está disponível para PS2 e PSP. Nele a ideia é interagir com os personagens e imergir na história de uma maneira mais realista do que o que estamos acostumados dentro da franquia, deixando de lado todo o ocultismo e misticismo e priorizando o que chamamos de eu do ser humano, ou se preferirem, a mente dele em sua forma mais racional e lógica. Talvez seja um conceito um tanto atípico de explicar, principalmente para quem está acostumado com os outros jogos da saga, mas só o fato do game começar em uma sessão de terapia presumo que já dê para entender muita coisa. Mas vamos deixar tudo mais claro. Shattered Memories pega muito do que o clássico de 1999 trouxe e usa de uma forma completamente diferente. Aqui, a história do original é tratada de uma forma distinta, para poder se tornar algo mais próximo da realidade de uma pessoa, mas o gatilho para movimentar a narrativa continua sendo a busca incessante de Harry Mason por sua filha, então nesse aspecto o jogo não mudou. E devo dizer que, segmentando ele do clássico, deixando as comparações de lado, já que esse não é o intuito, é visível que foi feito um excelente trabalho. O ritmo do game vai trabalhando com intervalos. Em um momento nós temos a imersiva câmera em primeira pessoa, realizando exercícios com o Dr. Kaufman, personagem que já estava no jogo clássico, mas que aparece aqui com um outro papel, e em outro momento nós vemos Harry continuando a sua busca por sua filha. Basicamente o que acontece é que nas sessões de terapia você vai relatando tudo o que aconteceu durante a sua busca. Só que a grande sacada por trás de Shattered Memories é, como já mencionei, a interação. Nos exercícios de terapia podemos responder do jeito que quisermos aos questionamentos para poder fazer essa interação acontecer. Pintar uma casa de uma cor influencia na cor que ela vai aparecer ao assumirmos o controle de Harry, por exemplo. E esse é apenas o menor dos casos. O título faz muita questão de imergir quem está jogando, fazendo com que até a menor das suas atitudes gerem um impacto na jogatina e na própria trama. São infinitas as possibilidades e não é exagero. Mas a pergunta que não quer calar é: onde se enquadram os controles do jogo aqui? O retorno de Harry Mason não faz feio desde o começo. Isso porque aqui usa-se o clássico estilo de câmera próxima dos ombros do personagem para deixá-lo mais perto do jogador. E enquanto um dos controles você usa para poder movimentar o protagonista, o controle de movimentos é usado para manipular a câmera, que de quebra usou uma lanterna para tornar essa movimentação mais natural e realista. Ou seja, à medida que movimenta
movemos a câmera, movemos também a lanterna do personagem, acompanhando tudo que a visão dele acompanha, nos colocando ali dentro durante toda a jogatina. Já nos momentos em primeira pessoa, também precisamos fazer alguns movimentos com o uso desse tipo de controle, e até para usar o celular o Wii tirou proveito disso. O que inclusive é uma característica bastante interessante desse título, é que muitas coisas podem ser feitas com um smartphone, como acessar o mapa, fazer ligações, tirar fotos e até captar algumas interferências de um suposto plano espiritual. O que, claro, já vale dizer que tudo isso é feito pensando em te deixar preso ao personagem. E a finalidade de fazer tudo isso logo no começo do jogo com tanta veemência é por isso. Podemos dizer que é nesse momento que o vídeo começa a ficar mais intenso. Quem é fã da franquia já deve estar acostumado com a famosa realidade alternativa que é construída ao longo do ambiente em certas partes do jogo. Normalmente ela é amparada por locais ensanguentados, um chão feito de grade e mais inimigos do que o convencional. Só que é válido lembrar que a franquia sempre possuiu elementos de combate e, por isso, o ritmo dos momentos de terror era diferente, porque você precisava em muitos momentos enfrentar aquilo, lidar com aquele tipo de situação. Já Shattered Memories, por sua vez, vai por um outro caminho. Além dessa pegada mais realista, o jogo é muito sombrio e solitário, fazendo questão de enfatizar que Harry Mason é de fato um homem comum que se amedronta facilmente com o que se vê e precisa lidar muitas das vezes com seus próprios demônios, sendo movido apenas pelo desejo de encontrar sua filha. Por isso que em boa parte do jogo você se sente sozinho movimentando o protagonista pelos ambientes e resolvendo os puzzles. Mas essa ideia de solidão acaba entrando em colapso quando a realidade alternativa do game se apresenta. E por conta de tudo isso, ela acaba sendo bastante diferente dos outros jogos. O ambiente é tomado por um mundo de gelo com tons azuis que indicam frieza e acabam materializando bastante o sentimento de solidão que o jogo quer passar. O problema é que não estamos sozinhos, fazendo com que os sentimentos de estar sozinho ou estar em perigo colapsem na mente do jogador. Essa é a única parte em que vamos encontrar inimigos aqui, que nesse jogo podem simbolizar bloqueios mentais no seu momento de terapia, e a única coisa que a gente pode fazer é correr desesperadamente enquanto derrubamos objetos para atrasar quem quer que esteja nos perseguindo ou nos esconder por um curto período de tempo. Essa ideia de fuga, inclusive, pode até parecer um tanto desinteressante para quem está acostumado com os outros jogos da saga, mas ao assumir o controle do personagem e se acostumar no mundo real com a ausência de quaisquer pessoas e logo em seguida se ver nessa situação um tanto desesperadora, causa uma sensação completamente diferente, principalmente ao levarmos em consideração que o tipo de controle do console exige que você mantenha calma. Só que calma é a última coisa que a gente consegue ter em um bom jogo de terror no Nintendo Wii. E eu posso provar. É estranho pensar que uma franquia que trata de temas tão delicados se tornou durante um longo período exclusiva da Nintendo, e essa exclusividade de Fatal Frame começou aqui, no Nintendo Wii, com o quarto jogo, com o subtítulo de A Máscara do Eclipse Lunar. E esse é o jogo que vai usar a outra palavra que eu disse que nortearia o nosso vídeo, sendo nesse caso o elemento cinematográfico, que ocupa bastante espaço aqui. Mas assim como Shattered Memories fez, o outro elemento de interatividade também pega um pouco desse espaço. A diferença é que podemos dizer que aqui ele ocupa bem menos dessa vez, sendo o contrário do título que mencionamos anteriormente. Por ser uma saga clássica que teve sua origem na geração do PS2, existiram muitos elementos comparativos que nos fazem entender por que o quarto jogo tenta ser mais cinematográfico. Por exemplo, o primeiro deles é o novo estilo de câmera. Nos games anteriores, a câmera ficava posicionada na maior parte do tempo em ângulos fixos, que facilitavam com que levássemos diversos sustos, diga-se de passagem, porque a gente nunca sabia o que esperar na próxima esquina. O que, como vocês já devem ter percebido, agora Fatal Frame 4 faz diferente, por se apropriar integralmente
principalmente dos controles do Nintendo Wii para poder ser jogável, o estilo de câmera também precisou favorecer tudo isso para poder aumentar a imersão. Mas continuando, o segundo é a forma como os sustos acontecem. Até por serem favorecidos pelo estilo de câmera, os games do PS2 tinham momentos de susto que aconteciam durante a gameplay na maior parte do tempo. Dificilmente o jogo fazia alguma pausa dramática para poder focar em algo, e isso tornava tudo mais interessante durante a jogatina, porque podia acontecer do absoluto nada e você não esperava. Já o quarto game, em função das novas mecânicas e do novo ritmo em que você acompanha o personagem, precisou fazer uma mudança nisso. Agora, toda vez que vai ter algum susto, existe uma pausa para isso poder acontecer, fazendo com que o susto seja mais assistido do que sentido. E nesse caso não há nenhum problema, foi apenas uma escolha que se adequou muito bem ao que o jogo precisava. Afinal, o campo de visão que a gente tem agora é limitado apenas ao que o personagem vê, se apropriando da característica da imersão. Então o tipo de susto precisava ser coerente com isso. Fatal Frame 4, embora tenha sido um título que não foi lançado fora do Japão, recebeu a tradução por parte de alguns fãs, que é de extrema importância caso você tente jogá-lo, porque aqui estamos falando de um jogo que quanto mais você entende a história, mais assustadora a gameplay fica, aproximando a experiência literalmente de um filme de terror. Na trama, nós controlamos 3 meninas que foram a uma ilha em busca de respostas sobre o seu passado, porque estão sofrendo de um tipo de amnésia. Só que há muito tempo atrás, nessa ilha existia uma doença espiritual chamada de Síndrome da Luna Sedata, que apresentava sintomas físicos no indivíduo. Os estudiosos do local a descreviam como se o espírito da pessoa quisesse deixar o seu corpo, e ela possuía 4 estágios. O primeiro era o brotamento. O indivíduo tinha medo de ver o reflexo do seu próprio rosto, além de perdas de memória e sonambulismo. O segundo é a quebra. A pessoa começa a ouvir vozes e vai se desligando da realidade, como se ela estivesse delirando, quando na verdade não era delírio algum. O terceiro é a ressonância. Esse é o estágio complicado da doença, porque é altamente contagiosa. Um paciente nesse estágio consegue contaminar uma pessoa apenas ao olhar para ela e colocá-la no mesmo estágio da doença que ele. Ou seja, se a pessoa não tem a doença e entra em contato com uma pessoa que já está no terceiro estágio, ela automaticamente pula para esse estágio, ignorando todos os outros dois. E o último é o florescer. Aqui o indivíduo fica com a sua face completamente distorcida, como se sua alma não estivesse mais ali. É nesse estágio que as pessoas começam a procurar por lugares altos desesperadamente na tentativa de alcançarem a lua. E em função disso, acabam cometendo suicídio na maioria das vezes. Os espíritos do jogo obviamente encararam esse estágio final e aparecem dessa forma para o jogador. Mas as bizarrices não param por aí. Como de praxe, precisava existir um ritual para poder impedir essa catástrofe, e nesse ritual eram usadas 5 meninas em um círculo e uma no centro, que seria feito de receptáculo para poder guiar todos os espíritos remanescentes ao outro mundo se conectando com a lua, daí a importância da lua no jogo. E para ela poder fazer isso, era necessário o uso da máscara que faria uma espécie de união entre ela e esses seres. Só que para a confecção desse tipo de máscara acontecer, era necessário arrancar o rosto de uma pessoa que estivesse no estágio final da doença, representando o meio termo entre a vida e a morte para poder usar como matéria-prima. E tô dando todos esses detalhes porque é basicamente isso que acaba de maneira um tanto subjetiva fomentando a busca das meninas pela ilha. Até porque o último ritual deu errado e a menina que serviria de receptáculo, que estava a caminho do estágio final da doença, acabou passando ela para todos os outros habitantes da ilha presentes naquela época. E isso, além de ter a ver com o passado das personagens jogáveis, também acaba sendo um motivo por elas desenvolverem a doença e precisarem dar um jeito de resolver. Essas meninas são Ruka, Madoka e Misaki. Mas, independentemente de qual personagem você tiver no controle, a pressão da atmosfera que o jogo proporciona aqui é incrível, como já era de se esperar, principalmente para os fãs de longa data. Além do controle fazer com que a gente fique muito mais próximo das protagonistas, existem algumas ações que fazem com que a interação consiga se destacar como nunca aconteceu antes, como por exemplo o simples ato de pegar um item. Nesse momento nós vamos pressionando o botão até a personagem encostar no objeto para poder pegá-lo, e durante esse processo, uma mão ou um espírito pode surgir do absoluto nada na tentativa de um
jumpscare, reforçando que o título tem uma abordagem mais cinematográfica agora, e deu muito certo. Isso sem esquecer de mencionar que até aqui, Fatal Frame era uma franquia que priorizava uma movimentação mais lenta por parte dos personagens. E agora, se a gente considerar o uso dos controles de movimento do Wii, esse tipo de movimentação acaba se tornando ainda mais agoniante em função disso, porque você está muito mais imerso na gameplay. Mas obviamente é o conjunto de toda a obra que faz com que o Wii tenha um dos melhores jogos de terror dentro da Nintendo de uma forma geral. E isso porque esse mérito da atmosfera também inclui a capacidade que o título tem de dar ênfase a cada inimigo dentro da narrativa. E eles vão dos mais simples, como uma enfermeira que teve um trágico fim depois de cuidar da vilã do jogo antes dela despertar no seu quarto estágio da doença, até a menina chamada Ayako com cerca de 14 anos que maltratava todos os habitantes do local, ou uma mulher que pra mim é de longe uma das personagens mais sinistras do jogo, chamada de Kageri, que jogou sua irmã da escada por ser apaixonada por ela, porém não correspondida. E por isso, durante o game, você vai observar que ela fica passeando com uma cadeira de rodas ali, o que é definitivamente muito macabro. E esse cuidado é fenomenal e justifica o porquê de estar por dentro da história é tão importante para a gameplay aqui. E claro, uma coisa que ambos os títulos citados nesse vídeo têm em comum é a qualidade visual de longe. Enquanto Silent Hill Shattered Memories se destaca pelo excelente uso do mapeamento de sombras em objetos ou locais que sofrem a influência da luz da lanterna, sendo inclusive uma característica que foi muito usada no PlayStation 3 e Xbox 360, que eram mais poderosos, além de outros efeitos como a transparência que o PS2 tinha muita dificuldade, Fatal Frame melhora o modelo de todos os personagens durante a jogatina, renderizando na maior parte das vezes tudo em tempo real, inclusive as animações. E ser em tempo real também é uma característica que se combina com o fato de que ambos os jogos não possuem na maior parte do tempo uma tela de loading ao atravessar uma porta. Esse tipo de feito é de extrema importância nesse estilo, porque não quebra o ritmo da jogatina, e com isso a imersão, que é o santo graal que o Nintendo Wii sempre buscou atingir, mesmo que tivesse um hardware um pouco mais limitado. E isso foi sensacional. Só o fato dele conseguir abrir as portas sem precisar de uma tela de carregamento já era algo admirável. É claro que mesmo falando tudo isso, o ponto alto continua sendo os controles de movimento e como os jogos se desempenham diante dele, mas é interessante ver técnicas que imitam uma espécie de luz volumétrica para poder criar feixes de luz no jogo de exorcismo e de espíritos, ou o excelente uso do sistema de partículas que geram flocos de neve, que no Wii tem sua própria sombra gerada pela lanterna no título da Konami. E sem esquecer que Shattered Memories ainda faz o incrível feito de mudar as realidades em tempo real, fazendo toda a alteração de texturas enquanto o jogo está acontecendo. Um elemento inclusive que eu esperava ver apenas em Homecoming, que saiu para a nova geração da época, e lá nós sabíamos que existia poder para isso. Mas no console da Nintendo, foi um esforço notável e admirável. Por isso digo que esses representam muito bem o poder assustador que o Nintendo Wii tem, não apenas por eles serem excelentes jogos do gênero de survival horror, mas também por conseguirem ser títulos tão atuais mesmo depois de tanto tempo. Fatal Frame 4, a Máscara do Eclipse Lunar, continua entregando visuais, narrativa e trama melhores que muitos outros jogos atuais, e Silent Hill Shattered Memories não faz diferente. Mas me conta aí a sua opinião sobre os jogos de terror no Nintendo Wii, qual a sua experiência com eles e o que você acha sobre o ramo? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.